eu sou a Jéssica e esse é meu canal Chuva de Histórias. E se você ainda não conhece o canal, inscreva-se aqui embaixo para que você possa receber mais dicas como essa de hoje que eu vou contar. Hoje eu vou deixar aqui algumas dicas para os pais que estão nessa quarentena, dicas de contação de história. Como você pode contar histórias de uma maneira lúdica e criativa que atraia a atenção das crianças. Bem, para começar, eu queria dizer a importância da contação de história no desenvolvimento da criança. A contação de história, ela desperta a curiosidade na criança, ela estimula também a imaginação e a criatividade, além de trazer uma construção na identidade dessa criança que está em formação. Sendo também algo muito legal, trazendo uma interação dos pais com os filhos. E para você contar uma história, você precisa levar primeiro em consideração a faixa etária do seu filho. As crianças de 0 a 3 anos, ela tem um tempo de atenção mínima, mais curto. Então elas precisam de histórias que sejam mais curtas, com enredo mais simples, com palavras mais simples, um enredo também mais curto. Mesmo que você tenha um livro na sua casa, esse livro ele seja grande, uma história grande, você adapta ele para a criança. Elas gostam também de imagens, gravuras, objetos, fantoches. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito dos recursos visuais. E as crianças de 3 a 5 anos, elas gostam de fábulas, que são aquelas histórias com um fundo moral por trás, e que elas sempre trazem os animais como principais personagens, como por exemplo a história do coelho e da tartaruga, entre outros. Elas amam essas histórias. E aí você pode aumentar o tempo, de 3 a 5 anos você pode aumentar um pouquinho mais esse tempo, trazer um enredo um pouco mais elaborado. E as crianças de 5 a 7 anos, elas gostam de histórias que estejam próximas da realidade delas. Então você pode trazer histórias que abordem situações do cotidiano dela, em casa, na escola, a respeito de um passeio. Elas gostam muito disso. E algo muito importante também que você tem que levar em consideração durante a contação de história é a preparação. Não adianta você chegar na hora de dormir, você pegando qualquer livro que tem lá na sua casa e falar, eu vou contar aqui uma história. Ou eu vou inventar, que seja muito criativo, mas ainda assim você precisa de uma preparação. Você lê aquela história com antecedência, pensar a forma que você vai falar, como que você vai usar a entonação de voz, enfim, tem que ter uma preparação. Até mesmo a preparação do ambiente, se você quer fazer algo um pouco mais elaborado, você preparar um ambiente ali de acolhimento para o seu filho. E eles amam isso, eles adoram. Outro ponto também que eu vou abordar aqui é a respeito dos recursos visuais. Eles são muito importantes, porque eles remetem à ludicidade. E as crianças amam o lúdico, elas gostam de tocar, de pegar, enfim. Então você pode usar os recursos visuais. E muitos pais nessa hora ficam, mas eu não tenho, o que eu vou fazer? Muitos pais nem têm um livro em casa, tem apenas ali um PDF, você pode ler aquele PDF e trazer os recursos visuais. Então eu vou trazer aqui algumas dicas de você como usar os recursos visuais. Uma dica muito legal é você pegar uma caixa, você pode usar uma caixa até mesmo de papelão, você decora, fecha, e lá dentro você coloca um objeto referente à história que você vai contar. Um exemplo que eu coloquei aqui, eu peguei essa caixa, que eu tenho aqui em casa. Pode ser também uma sacola colorida, enfim, uma mala, um baú. Eu peguei essa caixinha que eu tenho aqui em casa. Então você vai mostrar para a criança e falar assim, olha, aqui dentro tá a história que eu vou contar. Tem um objeto, um personagem, enfim. O que será que tem aqui dentro? E as crianças, elas amam isso, porque gera uma curiosidade. Elas querem que você abra logo. Então você pode perguntar, o que vocês acham que tem aqui dentro? E elas vão sugerir várias ideias, né? E assim elas vão estar tendo uma interação, uma participação com essa história. E antes de abrir, você pode até mesmo chamar a história. Falar, vamos chamar a história?
E as crianças, elas também gostam muito disso. Quando você abrir, no caso aqui eu coloquei um travesseiro. Então, você pode, pensando, por exemplo, na história que eu contei aqui semana passada, a respeito da casa sonolenta. Você coloca apenas o travesseiro. Você pode falar, essa história que eu vou contar hoje tem a ver sobre uma casa, sobre uma cama, enfim. E aí você começa a história. Essa é uma forma muito legal de trazer essa curiosidade para as crianças. Tem também os objetos, né? Na casa sonolenta eu usei esses cubos que eu encomendei, que são fofinhos. As crianças, como eu falei, elas amam histórias que tem um personagem como animais, principalmente as menores. E esses, eles vão fazer, vai crescendo. Então elas gostam também muito disso. Principalmente isso daqui para quem tem crianças pequenas, né? De 0 a 3 anos, porque eles são maleáveis, elas podem pegar, elas podem brincar depois, interagir, enfim, elas gostam bastante. Mas se você não tiver também esses objetos, você pode usar coisas que você tem em casa. Por exemplo, se a história de um gato e você não tem um gato, você não tem nenhum ursinho, você não tem um fantoche, você não tem nada, você pode usar, por exemplo, um rolinho, assim, um novelo de linha, de lã. Ele pode remeter essa ideia do gato. Ou então, por exemplo, eu tenho aqui esse recurso que eu utilizei para contar a história de Davi e Golias. Eu imprimi em um papel assim um pouco mais durinho, né, e mais brilhante, ele não é tão fosco. E eu colei assim num palitinho, que na realidade até já saiu. E contei essa história. Mas se você não tem, não tem impressora, eu não tenho essa imagem, você pode utilizar um objeto. Por exemplo, eu separei aqui 2 pincéis, um grande e um pequeno. Colei esses olhinhos móveis. Você também não precisa necessariamente colar um olhinho, você pode deixar sem um olhinho mesmo. Mas aqui, tá vendo? Ele é maior e o outro é menor. E você pode estar contando essa história de Davi e Golias ou qualquer uma outra história. Eu acho interessante os pincéis, porque essa parte de cima remete o cabelinho, enfim, eu acho que fica bem interessante, bem legal. E as crianças, elas também amam. Por exemplo, eu contei aqui uma história, a menina bonita do laço de fita, e eu utilizei o recurso visual com EVA, que eu também comprei. Mas você pode estar usando, por exemplo, para fazer a menina, você pode usar apenas um laço, uma fita que você tem em casa, uma fita de cetim, um laço de cabelo, uma boneca da sua filha, se você tiver, também você pode estar utilizando. Ainda falando da história de Davi e Golias, eu também separei aqui pincéis, né? Toda mulher tem aí na sua casa e você pode estar utilizando. Aqui tem um menor, um maior e é bem interessante, eles amam. Outro recurso visual muito interessante é esse que eu tenho aqui colado na minha parede, o flanelógrafo. Quem já ouviu falar dele aí? Ele é muito legal, é flanela. Aqui essa daqui ela tá estampada. Você pode pesquisar na internet, tem bastante à venda. Esse daqui tem um fundo, né, de uma natureza. Eu utilizei, olha só, porque a flanela, na flanela, olha o que acontece. Ela cola. Então aqui eu tenho uma cerquinha e eu posso colocar e ela fica, tá vendo? Os dois tecidos são de flanela, né, de feltro. E essa eu utilizei para contar a história, para quem conhece, do bom pastor que deixou as 100 ovelhinhas lá do aprisco e foi em busca da que se perdeu. Mas esse cenário você pode utilizar qualquer outra história, enfim, na internet tem vários disponíveis e é bem legal, é bem interessante. Enfim, você pode estar utilizando, como eu falei também, os objetos. Por exemplo, eu peguei aqui, né, essa presilha de cabelo, você pode ser um pato, pode ser um jacaré, e aí você usa a sua criatividade. Uma bota, por exemplo, pode se tornar o lobo mau da história. Um lencinho vermelho pode se tornar também alguma história, como por exemplo da Chapeuzinho Vermelho, ou um lencinho amarelo pode se tornar a história do Chapeuzinho Amarelo. Enfim, você usa a sua criatividade. Eu lembro quando eu era criança,
passava um desenho, na verdade não era um desenho, um programa na cultura, e que tinha lá a contação de história com esses objetos. Gente, é muito legal. Ele realmente desperta esse lado da criança, da imaginação, né, dela criar. E elas podem depois, são objetos que ela tem em casa, elas podem estar depois recontando essa história. E aqui é uma outra dica. Eu, como professora, eu faço muito na escola. Eu trabalho com educação infantil e eles amam recontar. E o interessante é que você está contando a história e sempre tem aquela criança que você pensa, nossa, mas essa criança não está prestando atenção, está dispersa. E na hora que você pede para eles recontarem, você escolhe aquela criança e eu sempre fico muito surpresa. Eles contam igualzinho você narrou. Se você, qualquer detalhe que você usou, eles contam. Então, às vezes você está pensando, nossa, essa criança não está prestando atenção. Mas eles estão prestando atenção e eles amam a contação de história. E além dos recursos visuais, você tem a entonação de voz. Você não pode manter uma voz monótona, sempre, né, no mesmo nível. Você pode falar um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Por exemplo, histórias para dormir, você pode começar falando um pouco mais alto e vai diminuindo aos poucos, né? Assim a criança ela já vai entendendo ali que é o momento dela dormir. Você pode usar, por exemplo, se tem um personagem, um cachorro, né? Você faz ali, imita o cachorro, o gato, eles gostam muito disso, você imitar os personagens, eles amam, né? E eles reproduzem isso também. Outra coisa muito interessante são, dentro da descrição da entonação de voz, dos recursos visuais, é você utilizar os sons. Por exemplo, eu tenho aqui um chocalho que eu mesma fiz, e você pode utilizar, principalmente para bebês. Eles amam esse tipo de recurso que é auditivo, né? Como, por exemplo, o chocalho. Quem toca ou quem canta, então, maravilhoso, porque eles também amam. Você pode utilizar, né, as cantigas dentro da contação de história. Se você tem, por exemplo, uma contação de história, tem um personagem que é o sapo, por exemplo. Você pode utilizar depois a música do sapo, né? O sapo não lava o pé, todos conhecem e eles gostam bastante. E por último, eu queria deixar aqui a participação das crianças. Ela é muito importante. Às vezes você está contando a história, a criança, né, ela quer falar, ela quer participar, e algumas pessoas ficam meio assim temerosas. Ai, mas se eu deixar ela participar, ela vai dispersar. Principalmente quando você está contando em grupo. Essa participação, ela é importante, né, dentro da contação de história. Permita que eles falem, que eles participem, né, no final, pergunta o que você gostou, o que você sentiu durante essa contação de história. Eles amam falar. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Deixem aqui nos comentários o que vocês gostaram, como é a contação de história na sua casa. Usem essas dicas, depois tragam aqui para mim um feedback de como foi essa contação de história. Tchau e até uma próxima!